O rei Zedequias de Judá mandou que Pazur, filho de Malquias, fosse junto com o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, e me fizesse o seguinte pedido: Jeremias, peça a Deus, o Senhor, que nos ajude, pois o rei Nabucodonosor da Babilônia está fazendo guerra contra nós. Pode ser que o Senhor faça um milagre em nosso benefício e obrigue Nabucodonosor a se retirar. Então, o Senhor falou comigo e eu disse que levassem a Zedequias a seguinte resposta do Senhor, o Deus de Israel: quem vai bater em retirada são os soldados que Zedequias está pondo para guerrear contra o rei da Babilônia e o seu exército que está do lado de fora das muralhas de Jerusalém. Eu amontoarei as armas deles no centro da cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com toda a minha força, ira e raiva, e com meu grande furor. Nesta cidade matarei tudo que tem vida. Tanto as pessoas como os animais morrerão de uma doença horrível. O rei Zedequias, os seus oficiais e as outras pessoas que não morrerem por causa da guerra, da fome e da doença, todos esses eu deixarei que sejam presos pelo rei Nabucodonosor e pelos outros inimigos que querem matá-los. Nabucodonosor mandará matá-los. Ele não terá dó nem piedade de nenhum deles. Estou falando em seguida. Eu, o Senhor, deixo que vocês escolham entre o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nesta cidade será morto na batalha, pela fome ou pela doença. Mas quem sair e se entregar aos babilônios que estão cercando a cidade não será morto. O que essa pessoa vai ganhar é escapar com vida. Pois eu resolvi não proteger esta cidade e sim destruí-la. Rei da Babilônia, e ele a queimará completamente. Eu, Senhor, estou falando, Jeremias, diga aos descendentes do rei Davi, que são a família real de Senhor. Estou dizendo, façam justiça todos os dias. Protejam dos exploradores aqueles que estão sendo explorados. Senão, as maldades que vocês estão praticando farão a minha ira queimar como fogo. E não pode ser apagado, Jerusalém. Você está num lugar bem alto, acima dos vales, como uma rocha que fica acima do planalto. Mas eu, o Senhor, lutarei contra você. Você de... Ninguém tem a coragem de atacá-la, que ninguém consegue tomá-la. Mas eu, Senhor, a castigarei por causa do que você tem feito. Eu vou pôr fogo no seu palácio e tudo que estiver em volta também será queimado. Eu, Senhor, estou falando... O Senhor Deus mandou que eu fosse ao palácio do rei de Judá, descendente de Davi, para dizer ao rei, aos seus oficiais e ao povo de Jerusalém que escutassem estas palavras do Senhor. Eu, o Senhor, lhes digo, façam o que é justo e honesto. Protejam dos exploradores aqueles que estão sendo explorados, não maltratem. Nem explorem os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem pessoas inocentes neste lugar sagrado. Se vocês de fato fizerem o que eu estou mandando, então os descendentes de Davi continuarão a ser reis. Eles continuarão a passar pelos portões deste palácio sentados em carros e montados em cavalos, junto com os seus oficiais
e com o seu povo. Mas se vocês não obedecerem às minhas palavras, então eu juro por mim mesmo que este palácio se tornará um monte de pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O palácio real de Judá é lindo como a terra de Gileade e como os montes Líbanos, mas eu farei com que vire um deserto, um lugar onde ninguém mora. Estou mandando homens para destruí-lo. Todos eles virão com seus machados, derrubarão as suas lindas colunas de madeira de cedro e as jogarão no fogo. Depois, muitos estrangeiros vão passar e perguntar um ao outro: por que é que eu, o Senhor, fiz uma coisa dessas com esta grande cidade? E aí eles responderão que foi porque vocês abandonaram a aliança que fizeram comigo, o Deus de vocês, e adoraram e serviram outros deuses, povo de Judá. Não chore pelo rei Josias, nem lamente a sua morte, mas chore amargamente por Jeoacás, seu filho. Vão levá-lo, e ele nunca mais voltará, nunca mais verá a terra onde nasceu. Pois o que o Senhor Deus diz a respeito de Joacás, filho de Josias, que ficou no lugar do seu pai como rei de Judá, é o seguinte: ele foi embora daqui para sempre, para nunca mais voltar. Ele morrerá no país para onde o levaram e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que constrói a sua casa com injustiça e desonestidade, não pagando os salários dos seus vizinhos e fazendo com que trabalhem de graça. Ai daquele que diz: vou construir para mim uma casa bem grande, com quartos espaçosos no andar de cima. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e pinta de vermelho. Será que você é rei só porque constrói casas forradas de cedro, melhores do que as dos outros? Josias, o seu pai, viveu uma vida normal. Sempre foi justo e honesto. E tudo o que ele fez deu certo. Ele tratou com justiça os pobres e os necessitados, e tudo lhe correu bem. Quem faz? Isso mostra que, de fato, me conhece. Sou eu, o Senhor, quem está falando, mas você só enxerga os seus interesses egoístas. Você mata os inocentes e explora o seu povo com violência. Por isso, Deus diz o seguinte a respeito de Joaquim, rei de Judá e filho de Josias: ninguém vai chorar a morte de Joaquim nem dizer: que coisa horrível, amigo. Que coisa horrível, amigo. Que coisa horrível. Ninguém vai chorar por ele, nem gritar: meu senhor, meu rei. Ele será sepultado como se sepulta um jumento morto, será arrastado e jogado para fora dos portões de Jerusalém. Povo de Jerusalém, vá até o Líbano e grite. E grite bem alto, que a sua voz seja ouvida desde as montanhas de Moabe. Pois todos os países amigos que você tem foram derrotados. Deus lhe falou quando você estava bem de vida, mas você não quis ouvir. Isso é o que você tem feito desde a sua mocidade, pois nunca obedeceu a Deus. As suas autoridades serão espalhadas pelo vento e os seus amigos serão levados como prisioneiros de guerra. Então a sua cidade será humilhada e envergonhada por causa de todo o mal que você tem feito. Você que está muito seguro entre os cedros trazidos do Líbano, como vai gemer quando chegarem as dores? Dores iguais às da mulher na hora do parto. O Senhor Deus disse a Joaquim, rei de Judá e filho de Joaquim: juro pela minha vida que ainda que você fosse um anel de rei na minha mão direita, eu arrancaria. Negá-lo às pessoas que o querem matar e das quais você tem medo, ao rei Nabucodonosor da Babilônia e aos seus soldados. Amarei você e a sua mãe numa terra estranha, onde vocês não nasceram e lá morrerão. Vocês terão saudades da sua terra, porém não voltarão para lá. Então eu disse: será que Joaquim é como um pote quebrado que foi jogado fora e que ninguém mais quer?
Por que é que ele e os seus filhos foram levados e jogados numa terra que não conhecem? Oh, terra, terra, terra. Escute o que o Senhor disse. Este homem está condenado a ficar sem filhos e será um fracassado. Ele não terá descendentes que sejam reis, como Davi, e que reinem em Judá. Eu, o Senhor, falei. O Senhor, o Deus de Israel, diz o seguinte a respeito das autoridades encarregadas de cuidar do seu povo. Ai de vocês, autoridades, que deixam que o meu povo seja morto e espalhado. Vocês não cuidaram do meu povo, mas o espalharam e o fizeram fugir. E agora eu castigarei vocês por causa das maldades que têm feito. Sou eu, o Senhor. Quem está falando? Resto do meu povo dos países por onde os espalhei e os trarei de volta à sua pátria. Eles terão muitos filhos e aumentarão muito. Eu lhes darei líderes que cuidarão deles. Não ficarão deles, mas com medo nem apavorados, e nenhum deles se perderá. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda. Está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que o povo não jurará mais por mim. Como o Deus vivo que tirou Israel da terra do Egito. Em vez disso, vão jurar por mim como Deus vivo, que fez o povo de Israel voltar da terra do norte e de todas as terras onde eu os tinha espalhado. E eles viverão na sua própria terra. Respeito dos profetas, eu disse o seguinte: o meu coração está esmagado e eu estou tremendo. Por causa de Deus, o Senhor, por causa das suas santas palavras, eu sou como um bêbado. Pareço um homem que bebeu muito vinho. A terra está cheia de adultérios. O povo vive pecando e gasta suas forças à toa. Por causa da maldição divina, a terra chora e os pastos estão secos. O Senhor diz: os profetas e os sacerdotes não querem saber de mim. Eu os peguei fazendo mal no próprio templo. Os caminhos que eles seguem serão escuros, e neles será fácil escorregar. Eu farei com que eles tropecem e caiam. Farei com que a desgraça venha sobre eles, pois está chegando o tempo do seu castigo. Sou eu, o Senhor. Quem está falando? Eu vi o pecado do Vaz, profetas de Samaria. Eles anunciaram mensagens em nome do Deus Baal e desviaram Israel, o meu povo. Mentiras ajudam os outros a fazerem o mal, e assim ninguém para de fazer o que é errado para mim. Todos eles são como a cidade de Sodoma. São tão maus como o povo de Gomorra. Por isso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte a respeito dos profetas de Jerusalém. Eu farei com que eles comam ervas amargas e bebam água envenenada, porque espalharam a descrença pelo país inteiro. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém: não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças, dizem coisas que eles mesmos inventam, e não aquilo que eu falei. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem: tudo irá bem. E dizem aos teimosos: a desgraça não cairá sobre vocês. Então eu disse: qual desses? Qual desses profetas algum dia conheceu os pensamentos secretos do Senhor? Será que algum deles viu e ouviu a palavra do Senhor? Qual deles deu atenção à sua mensagem e obedeceu? E continuei: a ira do Senhor é uma tempestade, é um vento forte, como um redemoinho em cima da cabeça dos maus.
e essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem. O Senhor Deus disse: O Senhor Deus disse: eu não enviei esses profetas, nem lhes dei nenhuma mensagem, mas assim mesmo eles saíram correndo e falaram em meu nome. Se eles tivessem conhecido os meus pensamentos secretos, poderiam ter anunciado a minha mensagem, e assim teriam feito o meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades que vive. Praticando, eu sou o Deus que está em toda parte e não num só lugar. Sou eu, o Senhor. Quem está falando? Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então, vocês não sabem que estou em toda parte, no céu e na terra? Eu sei o que tem dito a esses profetas que falam mentiras em meu nome e afirmam que lhes dei minhas mensagens nos seus sonhos. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com as mentiras que inventam? Eles pensam que os sonhos que contam vão fazer com que o meu povo me esqueça, assim como os pais deles me esqueceram por causa do deus Baal. O profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho, mas o profeta que ouviu a minha mensagem devia anunciá-la fielmente. Que vale a palha comparada com o trigo? A minha mensagem é como fogo, é como a marreta que quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu sou contra esses profetas que roubam as palavras, uns dous, outros e as anunciam como se fosse a minha mensagem. Também sou contra esses profetas que falam as suas próprias palavras e afirmam que elas vieram de mim. O Senhor, estou dizendo, sou contra os profetas que contam sonhos cheios de mentiras. Eles contam esses sonhos e dizendo mentiras e se gabando, fazem o meu povo errar. Eu não os enviei, nem os mandei ir. E eles não ajudam o meu povo em nada. O Senhor, estou falando, o Senhor Deus me disse. Jeremias, quando alguém do meu povo, um profeta, um sacerdote lhe perguntar: qual é a carga da mensagem do Senhor para nós? Responda: vocês é que são uma carga para o Senhor e Ele vai se livrar de vocês. Se um profeta, um sacerdote ou mesmo uma pessoa do povo usar as palavras da mensagem do Senhor, é uma carga. Eu o castigarei e também a sua família. Em vez disso, cada um devia perguntar aos seus amigos e parentes o seguinte: qual foi a resposta do Senhor? O que foi que o Senhor disse? Mas eles nunca mais devem dizer estas palavras. A mensagem do Senhor é uma carga, porque se alguém disser isso, eu farei com que a minha mensagem se torne realmente uma carga para ele. Ou tem torcido as palavras do seu Deus, o Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso. Qual foi a resposta que o Senhor lhe deu? O que foi que o Senhor disse? Se eles responderem, a mensagem do Senhor é uma carga, então eu os castigarei por terem usado estas palavras que mandei que não usassem, e certamente eu os pegarei e jogarei longe de mim, e farei o mesmo com a cidade que dei a eles e aos seus antepassados. Farei cair sobre eles vergonha eterna e desgraça eterna, que nunca serão esquecidas. Eu tive uma visão. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou israelitas como prisioneiros de Jerusalém para sua terra. Ele levou o rei de Judá, que era Joaquim,
filho de Joaquim, as autoridades de Judá, os carpinteiros e os outros operários especializados nessa visão, o Senhor Deus me mostrou 2 cestos de figos que estavam na frente do templo. Havia figos muito bons, do tipo que logo fica maduro. Viu figos muito ruins. Respondi: os bons são muito bons e os ruins são muito ruins, tão ruins que ninguém pode comê-los. Aí Deus me disse: eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo que os israelitas que foram levados para a Babilônia são como esses figos bons, e eu os tratarei com bondade, cuidarei deles e os trarei de volta para esta terra. Eu edificarei a nação e não a destruirei. Plantarei e não arrancarei, porei no coração deles o desejo de reconhecerem que eu sou Deus, o Senhor. Voltar a mim. Eu, o Senhor, vou tratar como figos ruins, que não podem ser comidos. As seguintes pessoas: o rei Zedequias de Judá, os políticos que estão com ele e o resto do povo de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que se mudaram para o Egito. Farei cair sobre eles uma desgraça tão grande que todas as nações do mundo vão ficar horrorizadas, as pessoas vão zombar deles, fazer piadas e caçoar, e em todos os lugares onde eu os espalhar, o nome deles será usado para rogar pragas. Mandarei contra eles guerra, fome e doença, até que desapareçam da terra que dei a eles e aos seus antepassados no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, em Judá. Eu recebi do Senhor uma mensagem a respeito de todo o povo de Judá. Isso aconteceu no 1º ano do reinado de Nabucodonosor, da Babilônia. Eu disse a todo o povo de Judá e a todos os Judá: durante 23 anos, desde o ano 13º do reinado de Josias, filho de Amon, em Judá, até hoje, o Senhor Deus tem falado comigo. E eu sempre lhes tenho contado o que ele disse, mas vocês não têm dado atenção. Vocês não ouviram nem deram atenção, embora o Senhor continuasse a enviar os seus servos, os profetas. Eles disseram que vocês deviam abandonar a vida errada que estão levando e as coisas más que estão fazendo. Assim poderiam continuar a viver na terra que Deus deu a vocês e aos seus antepassados para ser sua propriedade para sempre. Disseram que vocês não deviam andar procurando outros deuses para adorar, que não deviam fazer o Senhor ficar irado por causa dos ídolos que vocês fizeram. Mas o Senhor mesmo diz que vocês não quiseram ouvi-lo. Pelo contrário, fizeram com que o Senhor ficasse irado por causa dos seus ídolos, e por isso vocês foram castigados. Portanto, porque vocês não quiseram escutar as suas palavras, o Senhor Todo-Poderoso diz: eu mandarei buscar todos os povos do norte e também meu servo, o rei Nabucodonosor, da Babilônia. Vou trazer esses povos para lutarem contra o sol, moradores desta terra de Judá, e contra todas as nações vizinhas. Eu as destruirei completamente. Elas ficarão arrasadas para sempre e serão um espetáculo horrível e assustador. Sou eu, o Senhor. Está falando: vou acabar com os seus gritos de alegria e de felicidade, e com o barulho alegre das festas de casamento.
Vocês não terão mantimento para comer, nem azeite para as lamparinas. Toda esta terra ficará arrasada e será um espetáculo horrível. Todas estas nações serão dominadas pelo rei da Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu castigarei o rei da Babilônia e a sua nação por causa do pecado deles. Destruirei o seu país e o deixarei arrasado para sempre. Sou eu, o Senhor. Quem está falando? Castigarei aquela nação com tudo aquilo que ameacei fazer, com todas as coisas escritas neste livro, as coisas que Jeremias falou contra todas estas nações. Eles se tornarão escravos de muitas nações e de reis poderosos, e assim eles me pagarão por tudo aquilo que fizeram. O Senhor, o Deus de Israel, me disse: aqui está um copo cheio do vinho da minha ira. Pegue este copo e faça com que bebam dele todos os povos aos quais eu estou enviando você. Quando beberem, tremerão e ficarão loucos por causa da guerra que mandarei contra eles. Então peguei o copo da mão do Senhor e fiz com que bebessem dele todos os povos aos quais o Senhor me havia mandado, tanto Jerusalém como todas as cidades de Judá. Tiveram de beberam para se transformar num deserto, num espetáculo horrível e assustador, do qual as pessoas falam para rogar pragas. E isso é o que se vê hoje. Esta é a lista de todos os outros que tiveram de beber do copo da ira de Deus: o rei do Egito, os seus oficiais e as suas autoridades, todos os egípcios e todos os estrangeiros no Egito, todos os reis da terra de Ur, todos os governadores das cidades dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom e o que resta de Asdod, todo o povo de Edom, Moabe e Amon, todos os reis de Tiro e de Sidom, todos os reis das terras que ficam no litoral do mar Mediterrâneo, as cidades de Dedã, Temá e Bus, todos os povos que cortam curto o cabelo, todos os reis da Arábia, todos os reis das tribos do deserto, todos os reis de Zinri, Elão e Média, todos os reis do norte, de longe e de perto, um depois do outro. Todas as nações do mundo tiveram de beber, e o último que vai beber será o rei da Babilônia. E Deus me disse: o povo que eu, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, estou mandando que eles bebam até ficarem bêbados e vomitarem, até caírem e não poderem mais se levantar por causa da guerra que mandarei contra eles. E se eles não quiserem pegar o copo da sua mão, Jeremias, se recusarem beber, diga que o Senhor Todo-Poderoso disse que eles serão obrigados a beber. Começarei a destruição pela minha própria cidade. Será que eles estão pensando que vão escapar do castigo? De jeito nenhum. Eles serão castigados, pois eu mandarei guerra a todos os povos do mundo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Você, Jeremias, anuncie tudo o que eu disse. Diga a este povo, seguinte: o Senhor vai trovejar lá do céu e falar lá do lugar santo onde mora. Ele trovejará contra o seu povo, gritará como aqueles que pisam uvas para fazer vinho. E todos na terra ouvirão. O trono será ouvido no mundo inteiro, pois Deus tem uma acusação para fazer contra as nações. Ele julgará todas as pessoas e matará os maus. O Senhor Deus está falando. O Senhor Deus Todo-Poderoso diz que a desgraça passará de uma nação para outra e que uma grande tempestade está se formando nos fins da terra. Naquele dia, os corpos daqueles que o Senhor matou serão espalhados pelo mundo inteiro. Ninguém chorará por eles. Os corpos deles não serão recolhidos, nem sepultados. Ficarão largados no chão, como esterco. Vocês, autoridades, gritem. Vocês que guiam o rebanho do meu povo, gritem bem alto. Chorem e rolem no pó. Chegou a hora de vocês serem mortos.
Vocês cairão mortos como se fossem carneiros escolhidos. Os líderes do povo não escaparão, nem se salvarão. Eles gritam e gemem de aflição, pois Deus, na sua ira, destruiu a nação deles e arrasou as suas terras tão cheias de paz. Deus abandonou o seu povo como um leão que abandona a sua cova. Os horrores da guerra e a violenta ira de Deus transformaram o país num deserto, logo que Joaquim, filho de Josias, se tornou rei de Judá. O Senhor Deus me disse: fique no pátio do templo e diga tudo o que mandei você dizer ao povo que vem das cidades de Judá para adorar no templo. Não deixe de dizer nada do que eu mandei. Pode ser que eles deem atenção e abandonem os seus maus caminhos. E se isso acontecer, então eu mudarei de ideia a respeito da desgraça que estou planejando fazer cair sobre eles por causa das suas más ações. Deus mandou dizer ao povo seguinte: eu, o Senhor, disse que vocês devem me obedecer e seguir o ensino que lhes dei. Escutem o que os meus servos, os profetas, dizem. Obedecido às suas palavras, se vocês não escutarem, eu farei com este templo o mesmo que fiz com Siló. E todas as nações do mundo usarão o nome dessa cidade para rogar pragas. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo me ouviram dizer essas coisas no pátio do templo. Logo que acabei de falar tudo o que o Senhor tinha mandado, os sacerdotes, os profetas e o povo me agarraram e gritaram: você vai morrer por causa disso. Por que é que você disse, em nome de Deus, o Senhor, que este templo ficará como Siló, que esta cidade será destruída e que ninguém viverá nela? Então o povo se ajuntou em volta de mim no pátio do templo. Quando as autoridades de Judá souberam disso, saíram do palácio do rei e foram se assentar nos seus lugares, na entrada do portão novo do templo. Então os sacerdotes e os profetas disseram às autoridades e ao povo: este homem merece ser condenado à morte, pois falou contra a nossa cidade. Vocês mesmos o ouviram. Aí eu disse: foi o Senhor Deus quem me mandou falar tudo o que vocês me ouviram dizer contra este templo e contra esta cidade. Vocês precisam mudar a sua maneira de viver e de agir. Precisam obedecer às palavras do Senhor. Se vocês fizerem isso, então Ele mudará de ideia e não mandará a desgraça que prometeu mandar. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem direito e justo, mas fiquem certos de uma coisa: se me matarem, vocês e o povo desta cidade serão culpados da morte de um homem inocente, pois foi Deus quem me mandou dizer todas essas coisas a vocês. Então as autoridades e o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não deve ser condenado à morte. Pois nos falou em nome do Senhor, nosso Deus. Aí alguns dos líderes mais velhos se levantaram e disseram ao povo que se havia juntado. Quando Ezequias era rei de Judá, o profeta Miqueias de Moresete deu a todo o povo uma mensagem do Senhor Todo-Poderoso. A mensagem era esta: Jerusalém vai virar um montão de pedras. O Monte Sião e o lugar onde fica o templo se tornará uma nova floresta. E os líderes continuaram: por acaso o rei Ezequias e o povo de Judá mataram Miqueias? Muito pelo contrário. Ezequias temeu o Senhor e procurou ganhar o seu favor.
malvada. O Senhor mudou de ideia e não mandou a desgraça que tinha dito que ia fazer cair sobre eles. Será que agora nós vamos fazer cair uma terrível desgraça sobre nós mesmos? Também houve outro homem que falou em nome de Deus, o Senhor. Foi Urias, filho de Semaías, da cidade de Quiriat-Jearim. Ele falou contra esta cidade e contra esta nação, da mesma forma que Jeremias fez quando o rei Joaquim e os seus soldados e os seus oficiais souberam do que Urias tinha dito. O rei mandou que o matassem, mas Urias, sabendo disso, ficou com medo e fugiu para o Egito. Porém, o rei Joaquim mandou Elnatã, filho de Ecbor, e alguns outros homens ao Egito para pegarem Urias. Eles trouxeram Urias do Egito e o entregaram a Joaquim, e ele o mandou matar e jogar o corpo no cemitério público. Eu só não fui entregue ao povo para ser morto porque Safã, filho de Aicã, me protegeu logo depois que Zedequias, filho de Josias, se tornou rei de Judá. O Senhor Deus me mandou fazer uma canga de madeira com tiras de couro e colocar no meu pescoço. E Deus me disse que mandasse uma mensagem aos reis de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom, por meio dos seus embaixadores, que tinham vindo a Jerusalém para se encontrar com o rei Zedequias. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, me mandou dizer aos embaixadores que dessem aos seus reis a seguinte mensagem de Deus: Eu, com o meu grande poder e com a minha força, criei o mundo, os seres humanos e todos os animais que vivem na terra, e posso dá-los a quem eu quiser. Fui eu que dei todas estas nações ao meu servo, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, e fiz com que até os animais selvagens trabalhassem para ele. Todas as nações serão dominadas por ele, pelo seu filho e pelo seu neto, até chegar a hora em que a própria nação dele vai cair. Então a Babilônia será dominada por muitas nações e por poderosos reis, mas se alguma nação ou reino não quiser servir ao rei da Babilônia, nem obedecer ao seu governo, então eu a castigarei com guerra, fome e doença. No fim, deixarei que Nabucodonosor acabe com aquela nação. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Não deem atenção aos seus profetas, nem a qualquer um que diga que pode adivinhar o futuro, seja por sonhos, por invocação dos espíritos dos mortos ou por feitiçaria. Todos eles dizem que vocês não devem se entregar ao rei da Babilônia. Eles os estão enganando e farão com que vocês sejam expulsos da sua pátria, levados para longe e destruídos. Mas a nação que obedecer ao governo do rei da Babilônia e o servir, eu deixarei que fique na sua própria terra para cultivá-la e morar nela. Eu, o Senhor, falei. Eu disse a mesma coisa ao rei Zedequias de Judá. Por que é que o Senhor e o seu povo haveriam de morrer na guerra, ou de fome, ou de doença? Pois é isso que o Senhor Deus disse, que acontecerá com qualquer nação que não servir ao rei da Babilônia. Não deem atenção aos profetas que dizem que vocês não devem servir. Babilônia, eles estão enganando vocês. O Senhor Deus mesmo disse que não enviou esses profetas e que o resultado será este: ele expulsará vocês. Ele expulsará vocês. Vocês e os profetas que estão contando essas mentiras morrerão. Então eu contei aos sacerdotes e ao povo que o Senhor Deus tinha dito o seguinte:
Não deem atenção aos profetas que dizem que logo os tesouros do templo serão trazidos de volta da Babilônia. É mentira, não os escutem. Sirvam ao rei da Babilônia, e assim vocês viverão. Por que fazer com que esta cidade vire um montão de ruínas? Se eles são realmente profetas e se têm a minha mensagem, então peçam a mim, o Senhor Todo-Poderoso, que não permita que os tesouros que foram deixados no templo e no palácio real de Jerusalém sejam levados para a Babilônia. Quando o rei Nabucodonosor levou o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Joaquim, e também as pessoas importantes de Judá, Babilônia, ele deixou as colunas, a bacia, os suportes e alguns outros tesouros do templo. Prestem atenção no que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou dizendo a respeito dos tesouros que foram deixados no templo e no palácio real de Jerusalém. Esses tesouros serão levados para a Babilônia e ficarão ali até que eu volte a pensar neles. Então eu os trarei de volta e os devolverei a este lugar. Eu, o Senhor, falei no 5º mês desse mesmo ano, que era o 4º ano do reinado de Zedequias. O profeta Hananias, filho de Azur, falou comigo. No pátio do templo, Hananias era da cidade de Gibeão. Ele me disse, na presença dos sacerdotes e do povo, que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: eu acabei com o poder do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu trarei de volta para este lugar todos os tesouros que o rei Nabucodonosor tirou do templo e levou para a Babilônia. Também vou trazer de volta o rei de Judá, Joaquim, filho de Joaquim, junto com todos os prisioneiros que foram de Judá para a Babilônia. Sim, eu acabarei com o poder do rei da Babilônia. Senhor, estou falando. Então, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava no pátio do templo, eu disse ao profeta Hananias o seguinte: como seria bom que isso acontecesse? Espero que o Senhor Deus faça isso. Espero que Ele faça tudo como você disse. E traga de volta da Babilônia todos os tesouros do templo e também todos os prisioneiros. Mas escute o que vou dizer a você e ao povo. Os profetas que falaram há muito tempo, antes do meu tempo e do seu, disseram que viria guerra, fome e doença para muitas nações e poderosos reinos. Mas o profeta que profetiza a paz só pode ser aceito como profeta mandado por Deus quando as palavras dele se cumprem. Aí Hananias tirou a canga que estava no meu pescoço, quebrou-a em pedaços e, na presença de todo o povo, disse o seguinte: o Senhor Deus disse que é assim. Ele vai quebrar a canga que o rei Nabucodonosor pôs no pescoço de todas as nações. Ele fará isso dentro de 2 anos. Então fui embora. Algum tempo depois de Hananias ter quebrado a canga que estava no meu pescoço, o Senhor me mandou dizer o seguinte a Hananias. O Senhor disse: você quebrou uma canga de madeira, mas eu vou colocar em lugar dela uma canga de ferro. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, vai pôr uma canga de ferro sobre todas essas nações, e elas serão dominadas pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele vai fazer com que até os animais selvagens trabalhem para Nabucodonosor. E eu continuei: escute bem, Hananias, o Senhor Deus não enviou. Você está fazendo esse povo acreditar em mentiras, por isso o Senhor disse que vai se livrar de você. Você vai morrer ainda este ano. Pois disse ao povo que seu povo que se revoltasse contra o Senhor. E o profeta Hananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém o rei Joaquim, a sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os outros operários especializados, o rei Zedequias de Judá,
mandou que Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Ela dizia: o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos. E que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver. Bem, vocês também estarão. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês. Nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz. Ainda, quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor. Quem está falando? Então vocês vão me chamar e orar a mim. E eu responderei: vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e todos os lugares, por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os deixou. Mas tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Vocês dizem que o Senhor lhes deu profetas aí na Babilônia. Prestem atenção no que ele diz a respeito do rei que ocupa o trono de Davi e a respeito dos moradores de Jerusalém, isto é, dos parentes que não foram levados com vocês como prisioneiros. O Senhor Todo-Poderoso diz. O Senhor Todo-Poderoso diz: eles guerra, fome e doença, e farei com que sejam como figos estragados, ruins demais para serem comidos. Eu os perseguirei com guerra, fome e doença, e as nações do mundo ficarão horrorizadas com o que virem. Em todos os lugares para onde eu os espalhar, as pessoas ficarão chocadas e horrorizadas com o que aconteceu com eles. Zombarão deles e usarão o seu nome para rogar pragas. Isso acontecerá porque não obedeceram à mensagem que eu sempre lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Eles não quiseram me ouvir, mas agora todos vocês, que eu deixei o rei da Babilônia levar de Jerusalém como prisioneiros, escutem o que eu... O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, falou contra Acabe, filho de Israel. Falou contra Acabe, Colaías e contra Zedequias, filho de Maazéias, que estão usando o nome de Deus para anunciar mentiras. Deus disse que os entregará nas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia e que este os mandará matar diante dos olhos de vocês, quando aqueles que foram levados como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia quiserem amaldiçoar alguém, vão dizer assim: que o Senhor Deus faça com cão. Você é o que fez com Zedequias e Acabe, que foram assados vivos por ordem do rei da Babilônia. Isso acontecerá com Zedequias e Acabe porque a sua conduta foi vergonhosa, cometeram adultério e, contra a vontade de Deus, contaram mentiras em seu nome. Deus sabe o que fizeram
testemunha contra eles, o Senhor falou, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, me mandou dizer o seguinte a Semaías da cidade de Nelão. Você enviou cartas de seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, filho do sacerdote Maazéias, e a todos os outros sacerdotes. Nessas cartas você dizia a Sofonias: o Senhor Deus o fez sacerdote em lugar de Joiada. E agora você é o chefe do serviço do templo. É seu dever mandar prender qualquer louco que quiser passar por profeta e pôr uma coleira de ferro no pescoço dele. Então, por que é que você não repreendeu Jeremias, da cidade de Anatote, que tem bancado o profeta no meio do povo? Jeremias deve ser repreendido porque mandou dizer aos prisioneiros na Babilônia que eles iam ficar ali por muito tempo e que por isso deviam construir casas, morar nelas, plantar árvores frutíferas e comer as suas frutas. O sacerdote Sofonias leu esta carta para mim. Então o Senhor Deus me ordenou que mandasse a todos os prisioneiros na Babilônia a seguinte mensagem a respeito de Semaías. Eu, o Senhor, castigarei Semaías, e todos os seus descendentes eu não enviei, mas ele falou com vocês como se fosse profeta e fez com que acreditassem em mentiras. Por isso não terá descendentes no meio de vocês. Ele procurou levar o povo a se revoltar contra mim, e por isso não viverá para ver as boas coisas que eu farei pelo meu povo. Falei, o Senhor, o Deus de Israel, me disse o seguinte: Jeremias, escreva num livro tudo o que eu lhe falei, pois está chegando a hora de eu fazer voltar o meu povo, tanto Israel como Judá. Vou trazê-los de volta para a terra que dei aos seus antepassados, e eles serão donos dela novamente. Eu, Senhor, falei. O Senhor Deus diz o seguinte a respeito de Israel, e diz: Judá, ouvi um grito de terror, grito de medo e não de paz. Parem e pensem. Será que um homem pode dar à luz uma criança? Então por que vejo todos esses homens com as mãos na barriga como a mulher que está com dores de parto? Por que estão todos tão pálidos? Está chegando um dia horrível. Nenhum outro dia pode ser comparado com ele. Para os descendentes de Jacó será um tempo de aflição, mas eles serão salvos dela. O Senhor Todo-Poderoso diz: quando esse dia chegar, eu quebrarei a canga que está no pescoço deles e arrancarei as suas correntes. Então eles não serão mais escravos de ele, pelo contrário, servirão a mim, o Senhor, seu Deus. E também ao descendente de Davi, que eu lhes darei como rei, descendente do meu servo Jacó. Não tenham medo, povo de Israel, não fique assustado. Eu os libertarei dessa terra distante, da terra onde vocês são prisioneiros. Os descendentes de Jacó voltarão e viverão em paz. Viverão em paz, viverão em segurança, e ninguém fará com que fiquem com medo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Estarei com vocês para salvá-los. Acabarei com todas as nações por onde os espalhei, mas vocês não serão destruídos. Vocês não ficarão sem castigo. Mas quando eu os castigar, não serei duro demais. O Senhor diz à cidade de Jerusalém: o mal deste povo não tem cura, e as suas feridas... Não existe ninguém para cuidar de você. Não há remédio para as suas feridas, não há esperança de cura. Todos os seus amantes a esqueceram. Não lhe dão confiança, não. Você fosse um inimigo.
O seu castigo tem sido duro, porque os seus pecados são muitos, e a sua maldade é grande. Não se queixe mais por causa dos seus ferimentos, pois eles não têm cura. Eu a castiguei assim porque os seus pecados são muitos, e a sua maldade é grande, mas agora todos os que a destruíram serão destruídos, e todos os seus inimigos serão levados como prisioneiros. Todos os que a perseguiram serão perseguidos, e todos os que a assaltaram serão assaltados. Os seus inimigos dizem: Sião é desprezada, ninguém se importa com ela. Mas eu lhe darei saúde novamente e curarei as suas feridas. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz: eu trarei os descendentes de Jacó de volta para a sua terra, e terei misericórdia. De cada família, Jerusalém será construída de novo, e no palácio morará gente outra vez. As pessoas que vivem ali cantarão louvores e darão gritos de alegria. Farei com que cresçam em ela número e sejam tratadas com respeito. A nação se firmará como antigamente, e a sua gente será forte de novo. Eu castigarei todos os que a fazem sofrer. O seu governador virá. Seu próprio povo será uma pessoa da própria nação. Quando eu o convidar, ele chegará perto de mim. Ninguém teria coragem de vir sem ser convidado. É o meu povo, e eu serei o seu meu. Deus, eu, o Senhor, falei. A ira do Senhor é uma tempestade, um vento forte que explodirá em cima da cabeça dos maus. E essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem.